Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O olhar de Jesus. Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, lemos: E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: E hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, conta-se que um carcereiro norte-americano que trabalhava para o exército executou 370 condenados. No dia em que ele foi executar o último condenado, antes de deixar a carreira militar ativa, ele contemplou o sentenciado dos pés à cabeça, e mirou nos olhos do condenado. Anos depois o carcereiro declarou a um jornalista, que jamais esqueceu o olhar daquele homem condenado à morte, que aquele olhar foi de profundo significado para ele. Ao ler este relato, me lembrei de que quando eu era criança, e minha mãe reprovava alguma atitude minha, eu sabia pelo olhar dela que estava errado. Voltando ao texto em tela que trata da paixão e morte de Jesus. Era noite, e Jesus estava na corte militar de Anás e Caifás, que ficava no mesmo local, e lá estava reunido o sinédrio, diante de uma tumba havida por sangue, eram os atrozes escarnecedores de Jesus. E, de modo sorrateiro entra o discípulo Pedro, pensando que não seria descoberto, mas uma criada o olha e o reconhece, e o identifica como um seguidor de Jesus. Mas, Pedro nega Jesus pela primeira vez. Então ele busca um lugar mais escuro, mas é descoberto, e volta a negar Jesus. Indo-se aquecer junto ao fogo, abre diálogo com os soldados, e o seu sotaque galileu o denuncia. Quando acusado de ser seguidor de Jesus, ele nega com juras e maldições, e nesse momento, olhando para o lugar que Jesus estava, o seu olhar fixa-se no olhar de Jesus. Aquele momento, para Pedro era devastador. Logo ele, que no Monte da Transfiguração havia alcançado o maior grau de fidelidade, agora era arrastado ao lamaçal das trevas e do abismo. Logo, ele que havia se revoltado com a traição de Judas e agora estava sendo igual, traindo seu mestre, resta-lhe agora encarar a vida pelo prisma do fracasso. Só que sua mente confusa, e alma perplexa, não o deixou ver que o olhar de Jesus não era de acusação, mas de fé, esperança e amor. É como que Jesus estivesse dizendo: Eu me sacrifico pela verdade. Certamente naquela troca de olhares, a ficha de Pedro caiu, e teve a certeza de que Jesus o olhava com olhar de misericórdia, de pena, mas com amor. Quantas e quantas vezes falamos mal das atitudes de Pedro, e não nos damos conta que muitas e muitas vezes fazemos o mesmo. Negamos a Jesus de maneira extensiva e dirigimos-nos olhares acusatórios para os outros. Queridos, precisamos olhar para os outros em seus erros com o olhar de Jesus, que espalha fé, esperança e amor. O bom é que o olhar de Jesus nos convida à reconciliação. Assim como olhou para Pedro, Jesus nos olha como pecadores, nos convidando ao restabelecimento e restituição da amizade, pois o olhar de Jesus ativa em nós a chama do perdão, da cura e da esperança neste mundo tenebroso. Quando Jesus nos olha, olha com amor e perdão e nos dá nova oportunidade com o propósito de restabelecer a sua amizade. Voltando a Pedro. A sua situação era crítica. Negou e traiu a Jesus. Do ponto de vista humano era um caso perdido. Mas, o olhar de Jesus dizia-lhe: Arrepende-te, o que fez Pedro chorar amargamente. Bastou Jesus olhar para Pedro para sua vida fosse transformada pelo arrependimento, e reconhecendo o erro voltou-se para Jesus. O mesmo pode acontecer com você. O olhar para Jesus mudará a rota de sua vida. Não sei se nesse momento você está precisando sair do fundo do poço, buscando um apoio seguro. Quero te dizer que esse apoio é Jesus e deixe Ele aliviar o seu fardo. Lembre-se. A lua não tem luz própria. Mas ela é esplendorosa nas trevas da noite por conta da luz que vem do sol. O mesmo acontece conosco. A nossa luz não é nossa, mas de Jesus, a luz do mundo. Portanto, nosso olhar para com o outro deve ser o reflexo do olhar de Jesus em nós. Que Deus, pois, te abençoe. Amém. Áudio texto ministração do Reverendo Pinho Borges.